desvia. Vamos começar com o Pai Nosso. Cadê o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos começar aberta aqui, reunião ordinária da Câmara de São Gonçalo do Rio Preto. Temos para hoje. Boa noite a todos. Vou fazer a chamada. A Benícia Paixão Guerreiro. Presente. Israel Lopes Araújo. Presente. Jucimar Jesus Ferreira. Presente. Cláudio do Rosário Rodrigues. Presente. Valquírio Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Herbert da Silva Santos. Presente. Gilmar. Presente. Pauta da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Temos para hoje 3 indicações. A primeira indicação, que é a de número 012/2025, de lado dos vereadores signatários e de todos os vereadores. Indicando-lhe, eu vou ler só é muita coisa, eu vou ler só o objetivo direto mesmo, que é que o Poder Executivo do município promova, através do departamento competente, após a prévia avaliação, que sejam adotadas providências visando a realização de melhorias estruturais e serviços essenciais na comunidade do Bonfim, zona rural de São Gonçalo, que é a retomada de atendimento médico, acesso ao cemitério, construção de rampa, escada e como para ferramentas, instalação de tela, alambrando no campo de futebol. Alambrado no campo de futebol. Instalação de boia com sensor na caixa d'água, pavimentação da via utilizada em procissão religiosa e reforma da Casa dos Marujos. A segunda indicação hoje é a indicação de número 13/2025, que lava dos vereadores signatários. Indicando-lhe que o Poder Executivo do município promova, através do departamento competente, após prévia avaliação, que sejam adotadas providências visando a realização de melhorias estruturais e serviços essenciais na comunidade da Estiva, que seja oficiada a concessionária de energia elétrica para que efetue a manutenção de rede elétrica principal que fornece energia à comunidade Estiva, instalação de abrigo em ponto de ônibus, coleta regular de lixo, manutenção e ampliação da rede de água pluvial e melhorias no campo de futebol comunitário. Agora a terceira indicação de hoje é 014/2025, que lava do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Ele indica que o Poder Executivo do município promova a avaliação técnica da ponte da Madeireira, situada na estrada vicinal, que liga a comunidade de Santo Antônio à comunidade do Marinho, tendo que por ponto de referência a propriedade do senhor Alcides, caso constatada deterioração ou risco estrutural, que seja realizada a devida reforma ou substituição da estrutura, de forma a garantir a segurança e o tráfego de seguro de moradores, veículos e maquinária agrícola. Os vereadores gostariam de explicar as indicações? Boa noite a todos. A indicação 014 aí, né, que é o primeiro que eu pedi, é porque os moradores, né, da comunidade do Santo Antônio, ali próximo à ponte, pediu, né, e a gente está fazendo essa indicação para a prefeitura fazer uma avaliação da ponte de madeira que tem, porque os carros pequenos tem alguns passando, mas os carros grandes geralmente chegam lá e não passam, porque a ponte aparentemente está com a estrutura danificada. Então, a gente sabe que a ponte, né, a passarela de Santo Antônio caiu
né? A ponte está em construção, mas aquela rota que entra ali na ponte do Alecrim ali que vai para o Marinho é a principal rota, uma das principais rotas, né, da época de chuva, né? Não dá para saltar o rio, para sair ali no Santo Antônio. E também os moradores ali no entorno, né, do lado da ponte, eles dependem dessa ponte para esse tráfego. Então, por isso essa indicação. E aproveitando também, né, nas outras indicações aí, né, na unidade da Estiva, né, onde cita melhoramento na rede d'água, inclusive lá na comunidade já está o material de água para fazer a execução dessa melhoria da rede. Né, eu consegui esse material através do deputado, e esse material já se encontra lá na comunidade há mais de um ano. Tem os canos, né, de 50, de 32 milímetros, e tem a caixa d'água de 15 mil litros, que está lá para ser instalada. Né, final do ano eu estive na prefeitura conversando com eles, retornei agora esse ano já 2 vezes, e eles iam começar a mexer nessa rede. Parece que começou pelo Alecrim, e aí acredito que finalizando o Alecrim deve estar mexendo nessa melhoria dessa rede lá. E também tem outras comunidades com o material também já aguardando fazer essas melhorias na rede d'água. Concluindo aí, fazer um resumo aqui da comunidade da Estiva, do Cano Cláudio falou, né, a coleta de lixo, eles falam lá, eu acho que até uma coisa importante da gente ver isso, né, até pedir ao executivo, para que tenha um cronograma para passar nas outras comunidades também, né, porque não tem, o pessoal lá da Estiva mesmo está falando que eles trazem um dia que o ônibus vai lá buscar, né, alguns trazem para vir para jogar aqui na rua. Outros sobem lá em cima, põem lá em cima, mas cachorro arrebenta tudo lá e fica por ali mesmo. E acredito que nas outras comunidades também talvez tenha passando essa dificuldade. No Bonfim mesmo, eu nunca vi. Isso, governador, isso aí o comentário foi ano passado ou atrasado. Assim que pegar a colheita do Santo Antônio, eles iam pegar para o Bonfim, passar no Estiva, mas não aconteceu. Continua. Hoje mesmo eu tenho caminhão. Eu fiz colheita hoje no Santo Antônio e no Alecrim. Né, mano? Todo segundo eu vou caminhão à tarde. Aí ficou de passar no Bonfim e na Estiva. E não passou. Tem que estar cobrando esse mesmo. Passa. Tem um dia certo? Toda segunda-feira à tarde eu ponho para o país. Hoje mesmo eu votei com ele. Sábado, fiz a colheita no Santo Antônio e no Alecrim. E a gente tinha conversado na época que passar pelo Bonfim, Estiva, Santo Antônio e Alecrim. Só tem que as duas comunidades não passou até hoje. Então acho que está certo esse negócio. E como Israel falou, né, a gente também, além de fazer indicação, nós todos, né, que as indicações é no nome de nós todos, né, quem tiver a oportunidade de estar conversando lá no executivo e pedindo, né, essas coisas, cobrar mais, né, Israel? Eu acredito que às vezes uma conversa, como disse, olho no olho com o prefeito, resolve melhor que isso. Você arquiva lá, a maioria delas. E sequência, sobre a rede elétrica, a manutenção, porque lá a rede principal, os galhos estão caindo em cima e aí dá qualquer vento, está desligando, cai na chave que fornece energia para a comunidade. O Cláudio falou que já até fez um pedido anterior lá direto lá, né, Cláudio? O que acontece, né? A comunidade já fez uma reunião, fez um baixo-assinado, esse baixo-assinado foi protocolado na CEMIG, em Diamantina. Eu peguei uma cópia dessa reunião, desse baixo-assinado também, fiz um ofício ao deputado estadual também, que fez uma cobrança também, né, na CEMIG. A informação que eu tive é que eles foram lá no próximo, né, a associação, a reunião que esse baixo-assinado foi feito. A reunião da associação, eles foram lá próximo, cortou uns galhos lá nos pés de manga, parece, alguma coisa assim, e foi embora. Não, onde tem que fazer de fato mesmo a poda das árvores, que é bem da mata, continua do mesmo jeito. não, eles cortaram ali na chácara, cortou algumas de vagas e o serviço voltou a começar, mas só que foi, acho que em toda descida, que eles foram em algum ponto da direção e cortou.
Eles podem tirar da pontinha da árvore também ali para do lado de direita, eu não comentei hoje, não leva um ano, esses galhos já tampou tudo de novo. Falei assim, torar o pau nem embaixo, cara, limpar mesmo, mas não. Tiraram as antigas assim, quando eles estão fazendo Foi a muito linha, assim, corta na raiz, aí depois. Foi muito aleatório, de alguns pontos assim, mais ou menos, mas a manutenção da rede mesmo, eu não vi não. E a instalação do ponto de ônibus, a comunidade falou que já se encontra lá, né? Que acho que não sei se foi um deputado que deu, que tem um ponto de ônibus jogado. Não está instalado, né? Não está instalado, né? Você lembra? Claro, não. Não lembro não. Eu não lembro disso não. Israel foi não. Mas teve isso aí, teve uma doação desse aí. É. Eles queriam colocar no Santo Antônio, naquela entrada, aí ele não podia. Ele falou que ia colocar no lado de Mas no Santo Antônio tem, né? Não, eles iam colocar na época. Lá no outro também. Vestiu. Deu os dois tem. Eu acho que esse ponto tem outros anos que está. Tá lá no Chico, cara. Ele tá na estiva? Eu acho que eu não sei onde que está. Não, existia umas partes dele na entrada desse, na federação. Esse ponto aí seria do DR que colocou, não tem nada a ver com. Que tinha lá no meio daquele capim lá, entrando, antes daquele mais da burra entrando para estiva, tinha lá, a mesma coisa lá no Santo Antônio, mas aí não seria na comunidade, seria com ação. Nossa. O ponto aí é do DR, não é. Mas não. o poder executivo ele pode estar instalando nele. Na verdade, uma vez o Divino vai lembrar. Teve um vereador que queria pedir o deputado para instalar ele. Mas eu moço, pedir deputado é dinheiro. A rede de água, a Cláudia falou, a melhoria no campo de futebol lá da comunidade da Estiva é uma comunidade que está, né? O pessoal gosta de praticar esse esporte lá, eles estão fazendo lá no Bonfim, lá na Estiva, estão revezando. E aí, acho que tiraram uma bomba que tinha lá para socorrer um outro lugar e não voltaram com ela para lá. E aí, às vezes, dá certo de, né, se ela estiver disponível, de estar pondo lá de novo para eles lá. E, inclusive, talvez a gente dê a ideia, já que vai pôr essa caixa, Cláudio, pôr essa caixa mais alta, num ponto mais alto, do que a água já vai no campo, já por gravidade, né? Tem os canos com certeza vai sobrar, porque eu acho que casa que está faltando água lá, eu acho que é só umas 4 só. Os canos vai dar e sobrar. O projeto da Caixa é jogar lá em cima, bem lá em cima, justamente para jogar água na casa do Raimundo e do Zé, que não tem água. O projeto foi feito assim. Mas o campo, inclusive o campo de futebol, eu acho que foi no mandato atrasado, foi retirada uma parte da cobertura das arquibancadas, né? A esteira está lá no chão lá. Também. Está lá, entendeu? Não refez mais, não fez limpeza. O próprio vestiário também está lá meio que abandonado, então tem que fazer essas melhorias lá. E aí na comunidade do Bonfim, o pessoal pediram, né, a retomada do atendimento médico que fazia lá anteriormente, né, se possível. Esse acesso médico. Lá antes tinha, eu acho que era, não sei se era de 15 dias, uma vez por semana, não lembro. Todas as comunidades têm atendimento, seja a cada 15 dias ou a cada 30. As comunidades maiores, né? Então era. No Bonfim eu lembro tudo isso, tem anos demais. Mas não estou lembrando. Eu acho que na secretaria, no seu tinha, né, João? O Dom Luiz, Que faz os atendimentos nacionais. ele chegou atendendo em Figueira. Não, lá tem atendimento. Tem na secretaria, quando o João era secretaria, tinha, não tinha? Dentista tem. Oi? Dentista tá A cada 15 dias. Tá tempo? Ou a cada 30 dias. Depende da demanda, né? Outra é o acesso ao cemitério. Né, acho que todos nós aqui conhecemos, o acesso ao cemitério do Bonfim é muito ruim. É um morro, pedregulho danado. E às vezes na época de, né, sofrência de alguma família, tem dificuldade para algumas pessoas estar tendo acesso lá no cemitério. E aí, além de pedir a rampa,
o pessoal pediu para ver se faz aproveitando até o local lá do cemitério, mesmo um lugar fechado, para guardar os equipamentos que cavam na sepultura lá, já lá dentro, né? Porque fica na casa dos Marus, se não me engano. Aí eles pediram também a instalação de uma tela lá no campo de futebol, a instalação da boia da caixa d'água com sensor, porque lá está programada tipo para ligar 3 vezes ao dia ou 4, não sei por certo, mas tem vezes que desperdiça a água. Então, para evitar esses desperdícios. Isso não funciona. Existe programa de doido. Aí eles estão cobrando também, já aproveitando, a pavimentação da rua de acesso à procissão, que diz eles que na época, quando o executivo foi lá conversar, eles pediram para fazer o calçamento na rua de acesso à procissão na época da festa, mas a gente está reforçando. E a reforma da Casa dos Marujos, se teria como o executivo estar ajudando lá nessa reforma, que eu acho que é no Fogo, se não me engano, porque também eu acho que ali, eu não sei se é da igreja ou é da Marujada. Não, aqui é da igreja. Da igreja? Do lado da escola, é da igreja. Lá não tem casa de Marujos. Mas eu acho que não é da associação. Porque ali é do terreno de. Inclusive, até falei com o Raimundo, que eles precisassem, a gente podia dar o suporte a eles aqui, para organizar a associação dos norujeiros lá do Bonfim, porque eles, Raimundo estavam falando, que eles falam que lá era da igreja, mas lá não, que nem documento não tem ainda, que aquilo acho que era do avô dele, do pai, não sei, né? Mas houve doação. Que eles mas não tem nada. Água é programa. Quem te fala isso? Programação. Água? O pessoal que mexe lá. Quem mexe lá na água é Daniel e Tonico. Quando falta, eles vão lá e acionam ela manualmente. E quando está derramando também vai lá e desliga. E aí, gente, agradecer aos colegas vereadores, para estar compartilhando e ajudando a gente que essas demandas das comunidades se realizem, igual eu estou falando assim, se todos nós aí damos um cutucãozinho, eu acho que será atendido, porque não é uma coisa difícil, é uma coisa mais simples. Obrigado, presidente. Agora vamos à proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2025, que altera o artigo 59, do inciso 7 da Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. Essa vai aparecer jurídico? Nesse caso específico, boa noite a todos. Nesse caso específico, já foi esse jurídico. Nós já estamos votando em segundo turno, né? Na verdade, é só uma formalidade da lei orgânica para a sua emenda, que seja votado em 2 turnos, tertíssimo em 10 dias. Foi respeitado o tertíssimo em 10 dias, na última votação para hoje. É uma confirmação de votação, lembrando aos vereadores que nós estamos falando de 2/3 dos vereadores, não 6 vereadores, em cada turno, em ambos os turnos, por exemplo. Nós fizemos com a unanimidade 12 vereadores na última votação. Voltamos hoje com a ausência do vereador Jair, nós precisamos ainda assim, precisamos dos mesmos 6 votos. Quanto às questões jurídicas, já foi enfrentada no primeiro turno. Então, na verdade, nós voltamos simplesmente para confirmar a votação em atendimento ao disposto da lei orgânica, que reclama 2 turnos de votação, destino de 10 dias. Agora a gente vai passar pelas comissões. Não tem comissão. Não tem, não. Só sim ou não? É sim ou não? Que negócio? Se o presidente quer qualquer votação, só por votação. Então, vamos colocar a votação. Sim, senhor presidente. Zael? Sim.
presente é com inscrição, tribuna. Com requerimento prévio e assunto previamente definido. Com quantas horas de antecedência, doutor? Na verdade, o que acontece? O que a gente geralmente estabelece é que seja feito pelo menos 1 hora antes da reunião. Para dar conta de responder. porque muitas vezes existe um questionamento na fala. Né? Então, ou seja, se faz ela se não faz previamente, muitas vezes a própria fala na tribuna ela fica inócua, porque você não tem como ofertar uma resposta para quem que veio buscar essa resposta na verdade. Quando a pessoa faz, já deixa tudo pronto, aí o advogado já sabe que vai responder. Senhor presidente, posso fazer só um comentário sobre a Copanor? Sim. Ô doutor, eu quero até, né, o senhor já deve saber falar com mais ênfase, né, nós vimos que, se eu não me engano, foi na Semana Santa, a gente teve outro episódio de questão da Copanor com a água. Quando chove, a água vem suja demais. Eu até estive lá na Copanor, conversei com os meninos lá. Eu até me lembro que ano passado, né, o executivo, junto com a Câmara, foram no Ministério Público. Se eu não me engano, teve 2 reuniões, 3. Eu acho que o vereador Girino estava presente em uma das reuniões, se eu não me engano. Foram discutidos lá alguns assuntos de melhorias, né, no caso aqui da captação da água, da distribuição, e até então me parece que não fez nenhum. Acho que assim, não houve falta d'água igual estava tendo, mas a questão da limpeza da água, pelo que a gente viu, permanece do mesmo jeito. Porque eu tive lá, eles iam trocar o produto, chegou a trocar por um tempo, mas retornou com o mesmo produto. O que muitas vezes acontece? Às vezes tem uma certa quantidade de produto lá, né, que já é por medida, para limpar a água que se encontra normal. Aí vem uma chuva à noite, por não ter ninguém trabalhando, a água chega suja, aquele produto que está lá não suporta fazer essa limpeza dessa água. E a gente continua nessa mesma situação em relação à Copanor. Eu sei que o problema não é só nosso, tenho certeza que isso é em várias comunidades, mas mais uma vez a gente sofreu aqui, né, foi na Semana Santa, com essa questão dessa água suja. Vereador, na verdade, o que acontece? Não é só São Rio Preto, são todos os municípios da Copanor. Lamentavelmente, a Copanor ela vem em descaso assim, descomunal com os municípios que ela tem atendido. Então, o que acontece? Freixo Santos passa por essa situação e tantos outros. A Copanor, ela foi uma subsidiária da Copasa, eles chamam de filha feia da Copasa. Então, o que acontece? A Copanor ela vem pegando os municípios menores, onde os investimentos são menores, onde eles não têm muito. O que a gente vai falar de compromisso, que é uma palavra mais forte, mas é isso. O que eu tenho visto, na verdade, no município é a falta de compromisso. A Câmara de Vereadores, na condição, não é só fiscal do Executivo, é fiscal do Serviço Público também. Porque a Copanor, assim como a Copasa, assim como a CEMIG, a CEMIG não, a CEMIG é separada, a CEMIG é a questão estadual. Mas a Copanor e a Copasa, ela é concessionária do Serviço Público Municipal, que é captação, tratamento, distribuição de água potável no município, que é a obrigação do município. Os municípios não têm condição, não é o caso de Rio Preto, é o caso de
vem da função dos municípios primeiros, que não tem condição sozinho de captar, tratar e distribuir. Então, concede, é uma concessão, mas é uma empresa que ela atua em nome do município, porque o serviço público é municipal. Então, o que acontece? E aí, neste aspecto, a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental nessas questões, que é a questão realmente de tomar a frente e de, aí sim, requisitando da Copasa, do presidente da Copasa, do gerente regional, que presta conhecimento para a Câmara. E, inclusive, fazendo isso, convocando, chamando o Ministério Público para atuar junto, porque aí é uma fiscalização do serviço público municipal, que é municipal. Não só a captação de emissão de água, como a coleta de resíduos sólidos, né, esgotamento sanitário, são serviços municipais. Então a Câmara de Vereadores tem poder para poder fazer essa fiscalização e chamar a responsabilidade das empresas, que tem um contrato. Né, elas atuam simplesmente contrato. E esse contrato, inclusive, ele tem que ser auditado pela Câmara. Se o serviço público de fato não está atendendo e ele não é de graça, hoje nós não pagamos água. Não sei se é que paga água. O que acontece? E ainda que não pagasse, ainda que fosse gratuito, ainda que existe um período de carência nos municípios da implantação, é a obrigação. Eles assumiram o compromisso de captar, tratar, distribuir. Esse problema acontece muito quando essas concessionárias fazem a captação de água superficial. Esse é o grande detalhe, problema aí. Quando ela faz captação de água subterrânea, como a gente posta artesianos, minimiza, eles não têm mais essa turbidez, eles não têm mais resíduos, né, na água. O que acontece? Então, o que acontece? Neste caso específico, estando no concessionário, serviço público, municipal, em ideia da população, a Câmara de Vereadores tem total legitimidade e poder para compeli-los, inclusive, a vir até a Câmara para fazer esclarecimentos. Então, presidente, né, mais uma vez eu peço ao senhor, né, a todos os vereadores aqui, que a gente possa estar levantando, então, questionando essa questão que não é de agora, né, que é antiga, mas que continua acontecendo. Né, agora, por exemplo, o período chuvoso já passou. Então a gente meio que vai ficar meio estável nessa questão da água suja. Mas, de repente, a falta d'água, por exemplo, pode vir a acontecer. E quando começar a chuva de novo, vai vir de novo a questão da água suja. O que a gente precisa acompanhar é justamente isso. Na época das águas, a água está suja, barro. Na época da seca, não tem água. Porque eles não estão atendendo de forma regular. Aí eles sempre avisam, porque foi um exemplo, no caso de uma festa, foi um caso excepcional porque a cidade aumentou o volume. Mas veja bem, cidades do interior, que é o caso aqui de Rio Preto, nós já sabemos quando acontece um volume de gente, de estrangeiros. E a Câmara isso aí já é esperado. Eu sei que na festa de agosto, a população rio-pretana que mora fora vem para o município trazendo seus amigos, parentes, familiares para cá. Então a gente já sabe a expectativa. O carnaval, a gente já sabe que é um tradicional que vai encher. Então, se nós sabemos, eles também já sabem, a demanda aumenta. E, lamentavelmente, eles não se aparelham para poder cumprir essa demanda. Que não é problema nosso. Quando eu falo nosso, enquanto munícipe, que assume o serviço, assume o ônus e assume o ônus também. Então, ou seja, eles têm, na época regulada, uma baixa utilização de água, mas veja bem, a fatura é pela demanda. Se veio do município, pagou muito. Né? Então, ou seja, uma coisa compensa a outra. E é isso que eu acho, na minha opinião, a gente precisa aqui, enquanto Câmara, enquanto fiscal do serviço público, demandá-los. E aí o que acontece? O que a gente vê? E aí algo que é um problema do brasileiro. Nós reclamamos muito uns com os outros, mas pede alguém para formalizar alguma coisa. Ninguém, não, depois o outro faz, a gente sempre espera, o outro faz. A ouvidoria da Câmara está aqui, não recebemos uma, não tem, até onde eu tomei pé aqui da Câmara, nós não temos uma reclamação da ouvidoria por parte da eficiência da prestação de serviço da Copanó. Então, o que eu acho assim fazer? Divulgar mais para o pessoal que a Câmara é um órgão tem ouvidos
Ouvidoria é isso, ouvidos para poder receber essas reclamações. Até porque a gente quiser para a Câmara, vocês estão reclamando de quê? Alguém está reclamando? Alguém está reclamando? Ninguém está reclamando. É em verbal, né? Pois é, então a gente formalizar. E essa formalização com meio da ouvidoria é muito simples, gente. É deixar claro para todo mundo, né, para os senhores vereadores, a população que está aqui, quem está nos ouvindo, nos vendo, através das redes sociais. É muito simples. Eu não preciso de formalismo. Eu vou simplesmente apresentar uma reclamação à ouvidoria e a ouvidoria instalada é um órgão oficial da Câmara, com um ouvidor nomeado, ele recebe, ele dá andamento para a reclamação e ele tem que dar resposta para esse interlocutor. Então nós precisamos utilizar mais isso. E a Câmara, enquanto poder instituído, que tem essa competência de não só legislar, mas também fiscalizar o serviço público. E requisitar lá do presidente da Copanor, do gerente regional, que venha aqui na Câmara prestar informações. E isso é poder institucional. Não estou falando de favor, não. É nós, quando eu falo nós, Câmara, né, os senhores vereadores, enquanto aqui no plenário, votarem as requisições e chamarem os responsáveis para essas esclarecimentos. Pode ser anônima? O que? Pode. Eu falo porque assim, tem pessoas que não. Pode ser A anônimo. gente está falando numa questão da Copanor, mas que seja qualquer questão dentro do município. Pode ser anônimo, não precisa identificar. Como qualquer órgão de ouvidoria, qualquer ouvido público, ele recebe as informações também como anônimo. A dificuldade, às vezes, do anônimo é que o órgão que recebeu aquela demanda, ele não consegue responder para aquela pessoa. Né? Então, ou seja, quando não é anônimo, a pessoa participa. Ela recebe uma senha para poder acompanhar, desenrolar. Mas, de certa forma, ela não consegue contribuir com mais de perto. E quando não é anônimo, se Fernando Sena, você tem mais alguma coisa que você pode juntar? Existe um canal, uma comunicação, né? Não é unilateral, uma comunicação. Agora, precisa chegar. Né? Tem aquele vídeo do rapaz do dinheiro cobrando, deixa chegar. Tem que chegar. Porque senão, porque o que está legitimado para os seus vereadores de demandar e chegar aqui e até sustentar uma convocação de um gerente regional, é isso. Quando um vereador apresenta, ele apresenta, não, eu estou apresentando aqui porque a população está reclamando aqui, ó. Né? Então tem que chegar aqui na gente, porque a gente dê esse andamento e cobre. É serviço público, municipal, inclusive. O município ele concede, porque ele não dá conta, né, de cumprir, não é que todos os municípios, a maior parte do município, ele concede. O fato dele conceder, ele não perde a titularidade do serviço. O que ele concede é a execução do serviço. Então, a fiscalização continua sendo isso. O dia que a água está suja, então eu tenho dos vereadores, entendeu? Eu tenho muito acesso, sou muito amigo dos funcionários lá, então depois eu fico preocupado para não prejudicar um pai de família. Aí eu fui lá conversar com ele, portanto tinha onde sai o ladrão da empresa, vocês existem, a gente está do lado. Eu que fiz um muito amigo. Fiz lá moço para vocês lá, porque estava indireto, o Estado estava prejudicando para ele e caindo em mim. Nós viramos o contrário. Aí, no dia da água lá, eu fui lá com os filhos, mas fui lá, conversei com ele lá, bacana para o seu gerente. Fazer, quando eu falar. O filtro geral aqui, eu queria trocar pelo menos meia ano, entendeu? O que está lá foi desde quando instalou. Tá bom para vocês? Então, a gente fica preocupado de botar para moer, você prejudica, sai lá, o cara jogou na rua, eles vão nos indo embora lá, entendeu? E, infelizmente, desde quando eu sentei aqui, essa briga está aí, o Ministério Público já foi com o prefeito de Corumbá, prefeito de com os outros vereadores, e vem isso aí. O presidente da Copanor teve uma vez aqui, a gente teve uma vez lá, até no saudade da prefeitura, ele botou 15 dias um funcionário da Copanor aqui, recebendo as reclamações, resolveu não. Deixa eu Eles tiveram a cara de pau de justificar, uma vez que faltou água, que foi a diminuição do manancial. De rio, hein? E segundo, são 3 funcionários. Aí, os funcionários me chamou e falou assim, ô vereador, nós já estamos preocupados, porque vai vir para frente, porque a empresa vai acabar. Para qualquer hora, entendeu? Porque todo o é especializado. O que a gente faz aqui hoje? Só põe o produto e traga a coisa para pagar, o resto é especializado. Esse filtro mesmo eles têm que tirar. Essa empresa, ela está numa cidade pequena, eles falam comigo.
Porque já sabe, qualquer hora pode vir. A Copanor, na verdade, foi o seguinte: a Copanor foi uma manobra que foi feita para poder receber recursos. Por quê? A Copasa não tinha interesse de pegar municípios menores, municípios pequenos. Como a Copasa também não está pegando hoje esgotamento sanitário, a Copasa só assume hoje esgotamento sanitário em municípios que tem estrutura, que já tem uma ET instalada. Aonde tem que construir ET, eles não querem. E aí eu quero, então me dá um exemplo. Senador Alexandre Gonçalves, para poder renovar o contrato, o prefeito impôs o esgoto. Não, nós não queremos, não pode passar para a gente se vocês quiserem. Nós não pegamos. Por quê? Porque a ética custa 4, 5 milhões de reais. Então eles não têm interesse. Esse é já com bom. E aí tudo que é para implementar mudanças, eles não querem fazer. Então esse é o problema. Agora, se a gente não houver essa cobrança maciça, vai ficar aqui que tá. E de fato, a Copanor está para acabar? Tá. Está para acabar. Doutor, mas existe outra empresa que presta esse serviço? Existe, inúmeras. Na verdade é o seguinte, a gente só conhece, existem empresas particulares que fazem esse tipo de serviço. Nós só conhecemos Copasa e Copanor porque o que acontece? É uma empresa, é uma estatal, né? É uma empresa pública, de economia mista, então tem dinheiro público e privado, e ela foi disseminada para os municípios. Ela começou há 30 anos atrás, quando começou. Então, ou seja, nós só conhecemos ela. Hoje existem inúmeras empresas hoje que prestam serviço na área de saneamento básico, de resíduos sólidos, de captação, tratamento e distribuição de água potável. Existem inúmeras particulares, mas que não é difundido porque ela não vem, porque os contratos com a Copasa são 30 anos. Então, ou seja, o que a empresa vai fazer aqui? Ela não vem aqui. Ela vai para os municípios mais novos ou municípios em que a concessão acabou e aí abre a licitação novamente. E parece que o contrato daqui é até 2038. Eu ligo direto para o Fábio de Cano, eu falo com o senhor direto, entendeu? Trata-se super bem. Nós já estamos resolvendo. Só, Cláudio, que a questão aí o doutor vai Vamos da Câmara, depois telefone, tem, no contrato tem as cláusulas. Se existe outra empresa que a gente pode, né, estar trazendo para o município e eles não fazer o que está no contrato, pode quebrar o contrato qualquer hora. Ô doutor, só que tem uma cláusula lá, você viu o contrato? Não? A Cláusula empresa lá que a prefeitura tem que indenizar a Copanor todo o material que não tiver. A empresa. Não, mas eu acho. Mas se a quebra for motivada pela empresa, não. Não, ué. Por exemplo, se você está pago para prestar tal serviço, se você não presta tal serviço, por que eu vou te indenizar? A Está empresa quebrando o contrato, não sei, não sou eu. Quando a A empresa chegou Copanor aqui, ela gastou pouco material ali, porque o Rio das Redes estava pronto. aqui, ó. Eles utilizou o que já existia. Quando apertou a empresa, ela chegou aqui, se ela fazer tudo, ela não ia pegar o serviço, não ia fazer. Ela pegava a rede todas, a rede antiga. A rede da minha rua foi os moradores que propôs lá. Então ela usou, se fosse para ela fazer no bolso dela, não compensava, não ia fazer. Segundo a família falava. Em dado, o município tem que investir 3,5 milhões na rede, restaurar a rede aqui toda para a Copasa aceitar. Pode você ver aqui, a Copasa quis assumir Rio Preto em 1971. No mesmo ano que assumir a Câmara aqui, não sei se A Copasa é muito melhor que a Copasa. Mas o que aconteceu? A hora que chegasse as contas lá na porta dele, da Copasa, caiu de pau no prefeito. Não, como caiu em datas. A Copasa entrou em datas em 2015. O prefeito que estava à época, o Mário Augusto Guedes, que é falecido, pessoa muito bacana, mas ele implantou lá, sempre que a gente dava essa para coveiro, não ganhava. Porque as contas, imagine só, um município que nunca tinha tido registro, a água corria no quintal, o pessoal punha um ladrão na caixa, aí enchia a caixa, caía no quintal e molhava a horta com ela, igual a gente que mora na roça. Aí teve gente que recebeu conta, R$3.000 de conta. Aqui tem isso também, né? Aí depois que eu acho que de tanta cobrança, esse trocado de nomes, né? Os itubos era posto de 0 e 0 de graça. Hoje é 650. Papou? 650. É duro.
nossa mão. Ata da quinta. Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal, ano 2025. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2025, às 19 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situado à Rua do Progresso, no 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a quinta reunião ordinária, legislatura 2025-2028, biênio 2025-2026, com a presença dos vereadores, conforme consta no livro de chamadas de reuniões, registrando a ausência do vereador Jair Alves da Silva Filho, por motivo de doença. A reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcides Sena, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume, o ilustre presidente determinou a abertura da reunião e solicitou a leitura da pauta. Indicações. Indicação número 012 de 2025, que lava dos vereadores signatários Gilmar Rodrigo Vieira, presidente da Câmara, Pablo Hermes da Silva Santos, vice-presidente João Pedro Soares, primeiro secretário, Valquíria Maria Veloso, segunda secretária, Jucimar Jesus Ferreira, vereador Israel Lopes de Araújo, vereador Cláudio Rosário Rodrigues, vereador Avenilson da Paixão e vereador. Indicação número 013 de 2025, que lava dos vereadores signatários Gilmar Rodrigo Vieira, presidente da Câmara, Pablo Hermes da Silva Santos, vice-presidente, João Pedro Soares, primeiro secretário, Valquíria Maria Veloso, segundo secretário, Jucimar de Jesus Ferreira, vereador Israel Lopes de Araújo, vereador Cláudio Rosário Rodrigues, vereador Vinícius da Paixão e vereador. Indicação número 014 de 2025, de lápis do vereador Cláudio Rosário Rodrigues. Proposta de emenda à lei orgânica em tramitação. Proposta de emenda à lei orgânica número 001 de 2025. Altera o artigo 59, inciso 7 da lei orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentada a proposta de emenda 01 de 2025. Após a leitura do parecer jurídico, iniciou-se as discussões na sequência, colocando em votação, sendo realizada a seguinte votação, sendo a proposta aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, sendo então a proposta aprovada em segundo turno, cumprindo com determinado com 2/3 dos membros da Casa, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Nada mais a discutir, cumprimento o regimento interno, o ilustre presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravada em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes seguem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 12 dias do mês de maio de 2025. A discussão, Jucimar. Sério, isso mesmo, presidente? Isso mesmo. Certo. O ato de votação. Sim, senhor presidente. Sim. Sim.